Viviane. A Viviane nunca pergunta nada, então nós vamos começar por ela. O que você está lendo, Jorge? Fica pegando no pé da Viviane. Não, então, mas quem pega no pé é porque gosta, né? Então tá aí, ó. Bom, a Viviane pergunta o seguinte: afinal, para onde é que devemos ir como real missão de espírito? Para Agartha ou voltar para a Mônada ou para Timã ou para ser átomo energia? Será que deu para entender minha pergunta? Calou a mina, que é um bom mês para todos, que todo dia 1º do mês os gregos dizem aos outros um bom mês. Então, um bom mês para todos sempre. Bom dia a todos. Vamos estar aqui batendo papo assim. Engraçado que daqui parece mais informal que lá na TV, né? Mas legal, claro, né? Com relação para onde que nós vamos, né? Primeiro cada um vai ir para o seu lugar de direito, né? E depois com relação à Agartha, ela é uma situação de exceção hoje, porque na época da Atlântida, então a divindade convivendo com a humanidade, a Agartha era a própria superfície, 7 cidades atlânticas equivalentes ao que é hoje 7 cidades da Agartha, cada cidade ligada a um planeta, a uma raça, como é hoje, e todas elas acontecendo em paralelo, como é hoje. Então hoje tudo acontece em paralelo, né? Só que daí depois, isso pode ser na Atlântida, como houve uma questão seríssima na Atlântida, que levou à queda do esforço evolucional como um todo, para se preservar o resultado evolucional do quarto sistema até então, que isso foi introjetado, que foi criada a Agartha. Então a Agartha, onde está, é uma situação temporária. A Agartha, ela deve vir para a superfície, e esse é o nosso trabalho, preparar a superfície para que se misture novamente com a Agartha fisicamente, né? Então, nosso destino é fazer parte da Agartha, trazer a Agartha para a superfície. E quem é nosso trabalho, nosso destino? Nós, enquanto parte de mônada, ou nós enquanto mônada. Então, depois que termina o processo evolucional inteiro, um sistema inteiro, aí então o resumo disso tudo é a evolução da mônada. Mas o fato de ser mônada não quer dizer que está acabado, não, porque tem mônada em evolução. Se não tivesse mônada em evolução, nós não existiríamos. Então, a mônada tem o resultado final do seu trabalho, no final de um sistema. E nós, enquanto corpo físico, agora temos no final do nosso trabalho enquanto traçar o nosso destino com relação à Agartha. Entendeu, Viviane? Então, são etapas distintas de evento. Então, hoje nosso destino é a Agartha. Mais para frente, nosso destino é uma mônada consciente, porque então nós somos hoje Jivas, né? No próximo sistema evolucional, nós, Jivas, seremos o que hoje a gente considera como Pittis Barishad. Os que são Pittis Barishad hoje, no próximo sistema, passam a Agnisvata. Os que hoje são Agnisvata, no próximo sistema, passam a Sura. Sabe? E os que são Suras hoje, no próximo sistema, passam a consciência átmica e se fundem com o todo. Tá bem? Beleza, agora eu estava ouvindo um som paralelo aqui, e aí eu tenho o fone de ouvido, e eu coloquei o fone de ouvido e eu pude ouvir exatamente o que vocês ouvem aí. E realmente tem muito chiado. Agora eu vou explicar por que tem chiado aqui. Um minutinho, só que o seu Alvin está ligando, eu vou deixar o Jorge atender aqui. Olha só como é que é isso aqui, né? Bom? Bom, então o que acontece? Bem, é o Jorge. O chiado ele aparece porque a câmera é muito sensível. Aqui não é um estúdio apropriado ainda, entendeu? Ainda não é um estúdio apropriado, então infelizmente nós temos que fazer esses barulhos todos aí. Mas logo a gente soluciona isso. E daí eu venho aqui, a gente. E agora ligou o nosso irmão aqui, Alvin ao vivo, ele nem sabe que nós estamos gravando isso aqui. Gravando não, é ao vivo aqui o nosso programa, né? Mas vocês tenham paciência que com o tempo nós vamos melhorar esse áudio. Ele está aqui, está conversando com as pessoas ali na TV. Um instantinho só, um abraço. Peraí, vamos lá. Fala, seu Alvin, você está ao vivo para o mundo agora aqui. Obrigado. Gostou do mundo. Muito bom. Então nós estamos aqui. O vereador ali, né? O Pedrão, um garoto de cultura. Então, agora, tá bom, Alvin?
É, mas no computador, não é na televisão. Nós estamos transmitindo ao vivo pelo computador. Tá bom, Alvin? Um grande abraço. Obrigado, tchau, tchau. Era o nosso querido amigo e irmão Alvin. Assim que eu quero, eu não desliga telefone, nada, não quero nem saber. Aqui é interatividade mesmo, tem que ser. Senão nós não tem graça. Bom, aqui que eu estava falando, então só para falar isso aqui do som, então eu captei aqui é o escritório no centro, fica essa barulheira, não é um estúdio apropriado, mas é tudo questão de paciência. E a câmera é muito boa, é uma HD, como eu já disse, o som é muito sensível também. O Jorge está a quase 2 metros do microfone e vocês conseguem ouvir ele. Então, por favor, paciência. Deixa eu perguntar então. Aí era bom ter um outro monitor para você poder ficar vendo a TV e o chat. Ah, sim, mas com o tempo, tudo com calma, né, filho? O meu amigo e irmão aqui ontem, ele só deu de presente aqui para o Vida Inteligente Interativo um CPU. Então é assim, irmão é assim mesmo. Eu não queria nem falar isso, mas só para incentivar as pessoas a serem fraternas umas com as outras, não com Vida Inteligente. Isso aqui, que essa sementinha aí despertar no coração de cada um, assim, dividir o que você tem de excesso. Deixa eu aproveitar essa questão que você perguntou de fraternidade e comentar o que tem acontecido lá no grupo Vida Inteligente. Vamos lá, boa, bem oportuno. Não, só um comentário bem rápido. Você sabe, eu tenho 3 filhas, sabe? E quando nós chegamos em casa, então cada um chega dos seus afazeres, do trabalho, da escola, do shopping, o que seja. Em casa ninguém entra de sapato. E não estou falando disso porque na minha casa vai visita assim, o Alvin foi na minha casa há mais de 10 anos, a minha irmã foi há mais de 10 anos, o último amigo que foi na minha casa foi mais de 20 anos, então é uma casa reservada, sabe? Mas daí nós, da família, quando nós chegamos em casa, a primeira coisa que a gente faz é tirar o sapato logo que bota o pé. Então tem um lugar perto da porta, lá dentro, que é para deixar o sapato que a gente vem da rua. E sabe por quê? Para que a gente não traga nada da rua para dentro de casa. Excelente iniciativa. E aí isso se aplica quando você vai na casa de alguém, você não levar as coisas da rua, quer dizer, do mundo, para dentro da casa da pessoa onde você vai, por questões de respeito. E é o que se faz. Então, no caso do grupo do Vida Inteligente, por questões de respeito, aquelas questões de cada um que pensa que se resolve mais com um psiquiatra do que com um discurso filosófico, essas não devem ser trazidas à tona, porque se não houver respeito, se não houver fraternidade, se perde a ambiência para discussão, e aí não tem mais nenhuma razão de ser, sabe? Porque se a coisa ficar a tal ponto em que você daí não tem mais que usar o báculo, você tem que desembainhar a espada, aí fica ruim. E uma coisa que a gente tem que aprender é assim, ninguém é tão corajoso quanto pensa ser, ninguém é tão forte quanto pensa, ninguém é tão invencível. O mundo é muito surpreendente e ninguém conhece o outro. Então, parcimônia, respeito, fraternidade é o mínimo que você tem que ter quando você está na casa de outra pessoa. E o grupo é uma casa de todos, então tem que haver respeito, senão... É isso aí, o recado está dado. É isso mesmo, e ontem eu já deixei um recadinho também. Porque... Senão tumultua, a gente tem que ter paciência porque todos nós estamos aprendendo, né? Afinal são Só que tem que ter ética, né? Se não tiver ética e não tiver um controle mínimo na forma de se expressar, aí ninguém vai para lugar nenhum, não adianta nada. Exatamente, e essa casa tem 2.600, 2.700 membros. É um castelo, só que tem um gestor esse castelo, né? Exatamente. E no caso ele pertence. Isso aí. Aí você chega à rua, né? Eu não quero tirar a espada aí, mas ninguém só trocando ideia, né? Ninguém está no Vida Inteligente por acaso. Para que não seja confundido fraternidade com falta de iniciativa. Exatamente. Então nós estamos aqui numa... É aquela história, assim, ninguém sabe a vida do outro, né? Então não se pode julgar. É isso, então vamos ver pergunta aqui, deixa eu ver, tem a pergunta do Bruno, onde é que está a pergunta do Bruno para eu localizar? Não, seu Bruno, você não viu aqui que não pode, esse livro não pode não, já está de olho, Bruno, é brincadeira, menino.
Não, eu só de tirar da pastinha para mostrar para o grego já caiu a parte já de está trás. desintegrando não, o livro. Não, um livro que tá guardado, mal guardado por mim, né? Está com 50 lá. Pelo menos ele vai ficar agora com uma cópia, pelo menos. O livro a cópia, ela garante o seguinte, que o livro não vai morrer. Exatamente. Eu creio que deve ter 1 ou 2 exemplares desse negócio do Brasil. Não, eu vou levar pessoalmente, como eu disse. Então, eu quero que ele faça cuidado. Não vai aguentar nenhuma. Com certeza, com certeza. Mais tarde, um dia a gente compartilha esse Então, na hora certa, a água aparece quando o poço está pronto. Então, estamos cavando aí. A água aparece quando o poço atingiu o local da água. Exatamente. Porque a água nunca vai ao poço, é o poço que vai. Então, esse é sinal que o poço está pronto, né? Exatamente. Vamos lá, deixa eu ver. Mas quem tem. Um dia o que ele pergunta? É o Bruno que pergunta aqui. Gostaria de saber qual é a simbologia. Qual a simbologia da simbologia? O porquê de mensagens ditas ocultas estarem inseridas em monumentos, pinturas, arquiteturas, etc. Sim, Isso dá margem para muitas interpretações errôneas. Sim, então vamos ver o que o Jorge responde aí. É porque a intenção é essa mesmo, Bruno. O som, o número e os símbolos são linguagens universais que são entendidas são compreendidas desde pelos elementais até os devas. E quando você quer se comunicar com quem de direito, você deixa um símbolo para quem não de direito não compreenda. Aí a não compreensão faz parte, e o símbolo é uma linguagem universal. O número é um símbolo. Tá, e aqui ele complementa aqui, ó. Ou se achar melhor, peça para o Jorge explicar de onde vem a simbologia rasgar o véu de Ísis, Ísis sem véu. O que tem a ver, o que tem a ver Ísis com isso? O que significa isso aí? O véu é o véu de Maia, né? E Ísis é a simbologia de Ísis Osíris e Horus, né? Que é uma parte da tríade ligada à questão da geração, do conhecimento da geração da matéria física, né? Essa forma de ver as coisas fazendo com que o véu seja retirado. Aí você compreende a matéria em si, ou o conhecimento em si, ou aprender a ver. Bem, então deixa eu entrar aqui um pouquinho Tem que trocar teclado, tem que fazer tudo aqui. Ô Cleonice, eu estou te ouvindo aqui. Quem quiser agora formular perguntas pelo chat, nós estamos interagindo. Quem quiser escrever aqui, eu vou até escrever. Formulem por aqui também. Gradativamente nós vamos chegar lá. Se alguém quiser fazer por aqui, vamos lá também. Eu tenho que aprender a assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Alguma pergunta por aqui? Enquanto ninguém pergunta aqui alguma coisa, ô Jorge... Que bom que ninguém tem pergunta. Não, é bom que ninguém tem pergunta. O que eu ia te perguntar é exatamente sobre... isso aqui é pessoal, eu também estou aqui participando, como qualquer um aqui. Como você explica o fato de... Para mim, Blavatsky, teosofia e eubiose, eu só comecei a saber disso quando eu conheci você começou a participar do programa. Eu nunca tive nenhuma empatia pela teosofia blavatskiana, digamos assim. Sim. Era uma linguagem que para mim não reverberava e essas coisas assim. Sim. A eubiose, professor Henrique José de Souza, parece que é a fase nova da teosofia. Sim. E por que eu tenho empatia pela fase nova, vamos dizer, de um mesmo assunto? Como é que se explica isso? Acho que talvez outras pessoas também tenham tido esse tipo de impressão. Então, você sabe que o Tibete ele era considerado como o telhado do mundo, porque lá então estavam os representantes do governo oculto do mundo, Melquisedeque, né? Que era o Lama e suas colunas. Chega um momento em que era necessário fazer a transição desse momento evolucional, até porque o sistema evolucional foi tentado antes, foi no Tibete, né? Então, chega um momento em que é necessário fazer a transição desse momento evolucional, né? O gênio da evolução, o gênio dele, ele tem que rumar para o Ocidente. E o conhecimento até então existente lá, ele precisava ser traduzido, né? Trazido para o Ocidente. Então, aí surge Blavatsky com uma função muito específica. E com uma linguagem muito... Sim, e a função de Blavatsky era fazer com que a quinta raça ela se desenvolvesse o foco, tendo foco como polo responsável no Ocidente, os Estados Unidos. Sim. Sabe?
Por isso que a teosofia começou nos Estados Unidos. E Blavatsky foi criada especificamente para que isso acontecesse. Essa transição, então, de parte do conhecimento oriental, da Gupta Vidya para o Ocidente, é o que deu origem à teosofia. E a teosofia, então, ela tem uma linguagem pesada. Então, você vai ver ciência secreta, né? Ciência secreta é uma linguagem densa, é como se você estivesse lendo um livro de física, de química. Mas naquele tempo... Não, naquele tempo era mais complexo. Era mais complexo ainda? Era a transição. Puxa, não, é porque era a transição. E aí a tradução dessa linguagem teosófica que devia ser feita pela escola, criada por Blavatsky, né, que é a teosofia, nos Estados Unidos, ela foi até certo ponto, e aí houve uma reação ao trabalho de Blavatsky nos Estados Unidos, e então ela se muda, ela abandona e se muda para Adyar, aí há um cisma na cidade teosófica, e o trabalho é interrompido. Então ele chega até aquele ponto, quando ela vai para Adyar, aí se fala que daí então preferiram adiar a sua evolução. O professor falava muito disso, né? E se interrompe ali e a coisa fica parada. Então, tudo que deveria ter sido feito pelos Estados Unidos como união de poder temporal e espiritual é retirado e vem para o Brasil, que deveria fazer o sexto e sétimo, e passa também o sexto para fazer o quinto. Aí, então, se cria dentro da evolução o que seria a continuação, que seria a pós-teosofia, quer dizer, o conhecimento que caberia ao Brasil, somado com a continuação do conhecimento teosófico. E aí, então, há um transbordo, né, de uma rama budista do norte do Tibete, e se funda no Rio de Janeiro a Sociedade Dharana, de Samyama de início e Dharana depois, mas com o objetivo também muito específico de ser uma escola iniciática que desse continuação ao que seria a teosofia e ao trabalho do Brasil. Acontece que daí, esse movimento, esse último movimento da lei, ele toma um caminho imprevisto, e aquela sociedade que deveria existir enquanto sociedade civil, né, ela passa a existir enquanto sociedade civil, e todos os valores ocultos e esotéricos que deveriam ficar no governo oculto do mundo embaixo, né, passam também a acontecer na superfície e se reescreve tudo o que estava previsto. A questão da linguagem, né, é porque o professor JHS, que a gente conhece como Devavani, ele era conhecido como o amoroso, né, ligado ao sexto sistema evolucional. Então o código de linguagem dele é sempre com aquela paciência, com aquela fraternidade, com aquele amor, e por isso ele é mastigado. Eu nunca vi. Falar nisso, existe alguma, o professor deu alguma palestra que tenha sido gravado, algum vídeo dele assim? Tem gravações esparsas, né? Porque com o professor... Eu nunca vi, eu já vi da Dona Helena, já vi... tem uma outra coisa... Mas do professor eu nunca vi nada. Tem mais, áudio. Áudio sim, mas de vídeo não tem nada. Outra coisa, tem muito pouca coisa, porque o professor Alessandro em 63 aí não era tão visual quanto agora a tecnologia, né? Mas uma coisa é importante ressaltar com relação à hipnose, é que então ela é um conhecimento pós-teosófico, e ele é um conhecimento mais mastigadinho, mais simples, mas ela é uma escola com 4 camadas, então vai desde escola enquanto escola até uma escola de mistério como jamais foi revelado. Então tá, agora começaram a pintar as perguntas, daqui a pouco eu quero dar continuismo a isso, eu quero perguntar, daqui a pouco você responde. Então por que ainda tem gente que estuda a teosofia blavatskiana? Isso aí vamos ver. Por que se aquilo acabou nos Estados Unidos e ficou no tempo, por que essa resistência de entrar para o novo? Mas você responde daqui a pouco. Vamos lá. É bom falar agora, Dano? Vamos lá, vai, fala. É porque, em uma faculdade, quando tem gente chegando na 4ª fase, tem gente fazendo vestibular. Tá bom, boa resposta. Tá? É exatamente isso que ele está. São fases, né, de amadurecimento mental, e amadurecimento no sentido de internalização mental, para que você tenha condição de compreender o terreno onde você está pisando, senão não adianta. Da mesma forma, assim, se eu não for alfabetizado e eu pegar um livro oculto qualquer, eu não vou entender. Aí a letra que está escrita ali em português, para mim parece que o Bruno perguntou o símbolo, e eu não vou compreender. Então, esse caminhar na evolução é para ir compreendendo os símbolos, né, que passam por isso. É interessante, nós estamos no século XXI, vamos dizer, tem disco voador, tem meio de transporte fabuloso, e o cara quer andar de carroça.
Sim. É uma opção da pessoa que querendo. E às vezes é uma necessidade porque onde ele está, o carro não passa e o disco não pousa. Tá, bela resposta, tá aí, perfeito. Eu gostaria aqui no chat, quem quiser aqui, se você clicar em cima do seu nome aí do lado, que nem a Puxequinha aqui, não sei quem é. Puxequinha. Se você clicar em cima do seu nome, você consegue escrever seu nome real. Eu estou vendo ali, tem a Regina Yurico, bom dia, Regina. Bubble Dumplings. O Mário. Tá vendo? A Cleonice já coisa mais. Não que você não possa usar, mas para a gente te tratar pelo nome. Tratar pelo nome. As pessoas não aparecem o nome. Então, a Puxequinha aqui, ela diz aqui, ela só faz um comentário, não faz uma pergunta, né? Bom dia, estou apenas alguns meses assistindo e me inteirando desse assunto tão interessante. Como diz o grande Jorge, Jorge. É o Jorge, exatamente. Se despertou agora é porque já estava em mim. Porém, me parece que o programa está num nível bastante elevado. Ótimo. Sem dúvida. E isso é muito interessante, sabe? Porque ontem a gente comentou um pouquinho, eu queria comentar novamente, porque ele serve para explicar essa questão do como funciona, como é que o vida inteligente age nas pessoas. Tá? Por exemplo, assim, eu digo para Regina Yuri, que é o nome que eu consegui enxergar aqui. Ela manda um bom dia. Regina, eu desejo a você toda felicidade, saúde, paz e amor universal. Essa frase que eu proferi, esse eu desejo a você, isso é o que se conceitou como bênção consciente. E aí quando eu estou falando isso, então eu desejei felicidade, sabedoria, fraternidade, saúde. Então eu crio uma forma de pensamento e essa forma ela vai se dirigir e ficar colada na Regina Yuri, ao lado dela. É a figura do anjo da guarda. Ele vai ficar tão próximo que dá para sentir. Só que eu não consigo colocar na Regina a felicidade, a não ser que ela já tenha em si a semente da felicidade, o bicho da felicidade. Se já tem, aí quando eu falo assim, que você seja muito feliz a vida inteira, esse eco, essa forma de pensamento que eu desejei e que praticamente ficou encostada no teu corpo mental, teu corpo astral, Regina, ela vai vibrar aquilo que eu criei. E é como um sino. Aí o som da vibração do que eu estou falando endereçado a você, ele vai fazer com que em você vibre o semelhante. Então, se em você há a semente da felicidade, quando eu te desejo felicidade, a felicidade em você nasce de dentro para fora. Então eu contribuo para que em você se exteriorize o que em você já existe. Com o Vida Inteligente, que a gente tem tentado fazer nesses anos de conversa, é isso. Então, vários assuntos são abordados de uma maneira necessária, não muito profunda nem superficial, preservando o direito de manutenção do segredo e do sagrado, que é a obrigação de todos nós, não é? Mas então, o Vida Inteligente ele chega como devas, como forma de pensamento que fica no entorno de quem está ouvindo. Se na pessoa existe o vision, existe a semente que corresponde àquilo que está sendo ouvido, quer dizer, aquilo que toma forma e chega até na pessoa, na pessoa, então isso se exterioriza. Por isso que eu sempre digo, se não estivesse já em vocês tudo que é falado, nada significaria e nada teria resultado em termos de transformação. Então, o nosso mérito, né, se é que há é só lembrar a vocês, olha, isso já está em vocês, e mais nada. Ninguém consegue fazer o outro se transformar. Se a pessoa é ruim, né, que assim, ela é afundada em midanas, eu digo para ela assim, tem que ter calma, tem que ter paciência. Eu desejo a você que você tenha calma, eu desejo a você que você seja fraterno. O meu desejo chega na pessoa, não encontra ressonância e volta para mim. Então o meu desejo de calma vai até na pessoa, não encontra eco e volta e fica comigo mesmo. A contrapartida vale para quem é agressivo e para quem deseja o mal para outra pessoa. Então, assim, pô, eu desejo que aquela formiga quebre a perna. Chega na formiga, a formiga ela é protegida, quer dizer, ela tem em si um aura de amor, de fraternidade, de bem-estar, felicidade. Aquele pensamento negativo chega, bate, não encontra eco e volta. Então o desejo de quebrar a perna da formiga volta para mim e a minha formiga quebra a perna. Por isso que o feitiço se volta contra o feiticeiro. Bom, beleza. Jorge, tem aqui quem usa o nick de Tia Regina.
ela pergunta, Bom dia, Regina. Ela pergunta o seguinte, para você falar um pouco sobre polaridade. Polaridade é a polaridade primária, universal, é a divisão de Fourier e Kundalini, que é o que permite que o próprio universo exista enquanto matéria. A polaridade no nosso momento evolucional, primeiro na época da Lemúria, ela se fez com a divisão do prana, criando o que se constituiu como sexo, porque o masculino e o feminino, da forma como a gente entende, ela é uma coisa humana, cosmicamente não existe. Então, quando pergunta assim, qual é que é o sexo dos anjos? Não existe, anjo não tem sexo, né? E não é que são assim, não são hermafroditas, não, também não existe isso, são o que são. Então, esse foi o momento da polaridade. E há um momento da polaridade cósmica, daí, baseado em atalhos evolucionais, em que se cria o conceito de mal. Existia o mal no bem, que é, cosmicamente, decisões para antecipar e apressar a evolução humana. Aí, a humanidade interpretando o mal no bem, ela cria o mal no mal. O mal no mal é a interpretação humana de uma coisa cósmica, de um evento cósmico. E aí se cria a polaridade. Então, no homem, a polaridade se manifesta hoje como mal e bem. E o mal e bem daí se manifesta para ser resolvido dentro daquilo que a gente tem conversado, que são as skandhas nidanas. Então, a busca de transformar as tendências negativas, que são as skandhas, em nidanas, que são tendências positivas, é transformar a matéria para que a matéria tenha consciência, para que o homem volte a ser, não mais, o ser humano volte a ser, não mais uma criatura polarizada, dividida, mas uma criatura unificada em si mesmo, que seria a união da alma com o espírito, Deus superior com a matéria manifesta. Muito bom, deixa eu ver quem é agora. Agora está divertido isso aqui. Porque, inclusive, entrou a Angélica Barbosa. Bom dia, Angélica, tudo bem? Bom dia. Angélica de Jaraguá do Sul, aqui em Santa Catarina. E a Maria Cristina Francês, ela formula a seguinte pergunta. Jorge, com essa explicação, você quer dizer que o anjo da guarda somos cada um de nós, quando enviamos excelentes vibrações em pensamento ou em palavras aos outros? Perfeitamente, perfeitamente. Então, quando uma mãe, o filho vai sair, o filho te abençoou, vai com cuidado, fique bem, felicidade. Aquele pensamento da mãe, ele vai e forma um entorno protetor no ser humano, sabe? Esse é o conceito de Deva. Então, o anjo da guarda, ele é criado pelo próprio ser humano, né? E ele é o conjunto, né, de coisas cósmicas divinas, neutras, que formam um entorno no ser humano. Obviamente, então, esse é um Deva criado pela pessoa. Agora, existe também, a gente um dia vai abordar, quando formos conversar sobre anjos, e é uma pergunta que foi feita pela Fernanda, então há os devas do além Akasha, os devas do Akasha, e há os devas que nós mesmos criamos, mas o conceito de anjo da guarda é esse, sabe? Então não existe um ser cósmico que venha... Não, obrigado, o Grêmio está me oferecendo ar. Então não existe um ser cósmico que venha ficar no meu entorno para me proteger, não. Pode vir um ser cósmico, né, um mata-deva, e ficar próximo de mim, mas porque eu faço o trabalho que eu tenho que fazer, não do ponto de vista de proteção humana. Mas então, anjo da guarda existe? Sem dúvida nenhuma, mas não da forma como é colocado, que Deus mandou um anjo para proteger alguém, porque Deus não reconhece o código de linguagem humano. Então tá, vamos lá. Voltando para Viviane, senão a Viviane vai ficar ansiosa demais lá em São Paulo. Na rua 13 de Maio, na Bela Vista, do lado da casa da minha mamãe. Não desmereço a Helena Petrovna Blavatsky, mas ela acabou levando de volta a missão dela para a Índia, ao invés de dar continuidade. Não. Não, a resposta é não. Não, porque é o seguinte, uma missão de lei, uma missão dada a alguém pelo governo do culto do mundo, não é uma posse. A missão, ela tem que ser feita ou por aquela pessoa ou por outro. Blavatsky, você é de altíssima hierarquia, sabe que um dia, na medida que vocês forem se iniciando, vocês vão descobrir o que há de secreto com relação a isso, e que não me cabe agora revelar. Ela fez o trabalho, plantou a semente da teosofia,
tentou alavancar os Estados Unidos porque eles fossem o equilíbrio do poder espiritual com o temporal. Isso não aconteceu, por isso que os Estados Unidos é o que é hoje, é só o poder temporal baseado no belicismo e no controle financeiro. Aí Blavatsky volta para a Índia e a missão que cabia ser feita nos Estados Unidos não volta com ela para a Índia, essa missão transborda para o Brasil. Tudo que existia ligado ao governo oculto do mundo à época nos Estados Unidos, isso faz transbordo físico para o Brasil. Os seres envolvidos se transbordam fisicamente para o Brasil. Os valores que existiam plantados, semeados nos Estados Unidos, se transbordam fisicamente para o Brasil. E Blavatsky continua sendo quem ela foi, quem ela era, quem ela é. Tá, então vamos lá. Bacana isso aqui. Um dia nós vamos aprofundar isso e nós já estamos programando para isso. Inclusive nós vamos falar sobre Anita Garibaldi e aguardem a... Não, vamos falar agora. Coisas, não vou falar. Algumas coisas a gente pode falar, outras coisas outras não vai falar. Não vai falar? Não, algumas coisas não. Algumas coisas não, tá. Porque isso aí compete a cada um ir descobrindo. Mas isso nós já abordamos superficialmente nos trucos, né? Sim, então, sim, tá. Vamos lá, só um recadinho aqui que acho que é muito gostoso quando a pessoa participa e gosta de ser lida, pelo menos o que ela escreve aqui, deixa eu ver. Alguém ali falou da pauta, não tem pauta. Não tem pauta aqui, é tudo aqui É que daí tem muitos pontos onde as perguntas são feitas, aí o grego está embaralhado. Nossa aqui, senhora. Vendo da onde que ele lê, o que a gente vai conversar. Aqui, vamos lá, e já passou do horário para vocês saberem, mas nós estamos aqui, não tem problema. Ele fica mais um pouco. Bom dia, Jorge Grego, me chamo Débora, estou no Grau Manu da Eubiosa aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Débora. O caminho que encontrei, graças ao programa Vida Inteligente, estou feliz e tentando aprender e pôr em prática tudo isso. É por palavras assim e por depoimentos assim que a gente sabe que o que nós estamos fazendo vale a pena. Porque, um fraterno abraço para você, Débora. Então se diz, Débora, esotericamente, né, ocultamente, que daí cabe ao adepto ele colocar no bom caminho 7 criaturas, sabe? E aí essas 7 criaturas vai chegar o momento em que cada uma delas vai colocar no bom caminho 7 criaturas. Então, que você seja muito feliz, que a eubiose seja realmente o teu caminho, que você compreenda o que existe nessa escola em termos de escola filosófica, de escola de mistério, de escola de segredo, e que um dia, então, você compartilhe também com os outros para que as pessoas encontrem o que é necessário. O DJ Rafael FM O Dia, ele diz: oi Jorge, bom dia, gostaria que você falasse um pouco Rafael. De uma revelação do sexto planetário. Putz, esse negócio anda aqui, eu perco a leitura. Peraí, isso, o chat anda. Que você falasse um pouco de uma revelação do sexto planetário sobre os 3 pregos em relação ao quase afundamento do Rio de Janeiro. Rafael, isso eu não vou conversar, Rafael. Tá, perfeito. Sabe por quê? Porque assim, aí às vezes algumas coisas a gente pode conversar e em vez de instruir, daí a gente vai confundir. Então isso é uma coisa assim tão específica, né? Tem muito tema que você recusa falar, que eu já perguntei para você. Porque assim, a gente tem conversado... Não vai construir nada, né? Não, e são coisas que a pessoa tem que descobrir por si mesmo. Eu converso bastante bem inteligente, mas o que eu tenho como básico é a ética de discípulo, né? E eu sei até onde a gente pode conversar. E não é porque eu não falo agora é segredo. Qualquer um de vocês vai percorrer o caminho e vai chegar a um ponto em que vai saber milhares de vezes mais do que eu, e aí eu agradecidamente vou perguntar, me instrua.